né? Eu começo com a unidade de massa atômica, uma UMA, ela equivale a 1/12 do carbono 12, e ela tem a massa de 1,66057 vezes 10 na menos 24 gramas. Primeiro, massa atômica, gente, é a massa de um átomo e é a média ponderal das massas dos isótopos que constituem um elemento químico. Por exemplo, eu tenho cloro 35, que é encontrado em 75% das vezes na natureza. Eu tenho cloro 37, que corresponde a 25% da ocorrência do cloro na natureza. A massa atômica desse elemento cloro seria 35 vezes 75%, mais 37 vezes 25%, dividido por 100, que daria 35,5 U, seria a unidade de massa atômica dele. E a massa molecular é determinada pela soma das massas atômicas dos elementos que formam a molécula. Para compostos iônicos, usa-se a expressão massa-fórmula, né? Ou íon-fórmula. Seria H2SO4, por exemplo, HSO, eu tenho 2 Hs, 1 S e 4 O. A massa do H tabelado é 1, a do S é 32, a do O é 16, isso vai dar 2, 32, 64, que somando vai dar 98 unidades. Constante de Avogadro, gente, é o número 6,02 vezes 10 na 23, e o mol, que é a unidade de quantidade de matéria, diz o seguinte, que um mol tem 6,02 vezes 10 na 23 átomos quando é relacionado com o átomo de um elemento químico. Exemplo, o mol de Na tem 23 gramas, esses 23 gramas eu tiro da tabela periódica, que corresponde a 6,02 vezes 10 na 23 átomos de sódio. O mol também relaciona-se com 6,02 vezes 10 na 23 moléculas quando é relacionado a uma substância química. Por exemplo, o mol de H2SO4, que tem 98 gramas, vai ter 6,02 vezes 10 na 23 moléculas de H2SO4. Ainda eu posso dizer que um mol de ácido sulfúrico, que eu tenho 98 gramas, eu tenho 6,02 vezes 10 na 23 moléculas de ácido sulfúrico. Eu posso também dizer que um mol de ácido sulfúrico eu tenho 2 gramas de hidrogênio, então vou ter 2 vezes 6,02 vezes 10 na 23 átomos de H. Em um mol de ácido sulfúrico eu tenho 32 gramas de enxofre, então eu tenho 1 que multiplica 6,02 vezes 10 na 23 átomos de enxofre, que é um enxofre só na fórmula. O mol de H2SO4 eu tenho 64 gramas de oxigênio, que seria 4, porque eu tenho 4 oxigênios, vezes 6,02 vezes 10 na 23 átomos de oxigênio. E o mol de H2SO4, que eu tenho 2 mais 32 mais 64, eu vou ter 7, porque 7? 2 do hidrogênio, 1 do enxofre e 4 do oxigênio, vezes 6,02 vezes 10 na 23 átomos totais. E eu também sei que o volume molar corresponde a 1 mol de moléculas de um gás na CNTP, que ocupa sempre 22,4 litros. Gostaria de lembrar que CNTP é condição normal de temperatura e pressão, ou seja, pressão de 1 atm e temperatura de 273 Kelvin. Há uma diferença entre CNTP, que é condição normal de temperatura e pressão, e condição normal de temperatura e pressão, CNTP, e condição ambiente. Condição ambiente é pressão de 1 atm e temperatura de 25 graus Celsius ou 298 Kelvin, ok? Bem, cálculos